Você acredita que uma moedinha de R$ 20 pode virar o começo de um pesadelo? Pois foi assim comigo. R$ 20, um celular na mão e a ilusão de que eu estava prestes a mudar de vida. Quer saber como essa história terminou? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque o que eu vivi pode te salvar de cair na mesma armadilha. Quer saber como essa história terminou? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque o que eu vivi pode te salvar de cair na mesma armadilha. Tudo começou num sábado à noite. Eu tinha acabado de colocar meus filhos para dormir e, como sempre, estava sozinha. Resolvi deitar na cama e ficar rolando o celular para passar o tempo. Foi aí que apareceu aquele vídeo. Um cara, com o celular na mão, mostrando que tinha acabado de ganhar mais de R$ 1.000 em poucos minutos. O fundo colorido, os efeitos de luz, as músicas animadas, tudo chamava atenção. Ele dizia: esse é o segredo que ninguém quer te contar. Jogo do tigrinho. Só ganha quem joga. E eu, boba, acreditei. Na hora me bateu uma curiosidade estranha. Como assim ganhar dinheiro assim, tão fácil? Fui até os comentários e vi várias pessoas dizendo que tinham conseguido também. Ganhei R$ 400 ontem, paguei minhas contas com o tigrinho, esse jogo salvou minha vida. Aquilo me pegou. Eu estava com as contas atrasadas, o aluguel perto de vencer e meu salário mal dava para passar da primeira semana. Parecia que o universo estava me mostrando uma solução. Baixei o jogo. Era todo coloridinho, cheio de bichinho pulando, luz piscando, música animada. Parecia um joguinho bobo. Mas tinha aquele botão de rodar e um monte de números subindo. Fiz meu cadastro rapidinho e quando chegou na parte de depositar dinheiro, eu parei. Pensei, só R$ 20. Não vai fazer falta. Fiz o Pix. A primeira rodada foi de teste, só para ver como era. Não entendi nada. A segunda também. Na terceira, apareceu um monte de efeito na tela e um som que parecia que eu tinha ganhado na loteria. Quando fui ver, estava com R$ 180. O coração até acelerou. Senti uma coisa estranha, tipo uma empolgação que eu não sentia fazia tempo. Como assim? Coloquei 20 e saí com quase 200? Pensei, é isso. Finalmente uma coisa que dá certo para mim. Na hora, comecei a fazer planos. Se com 20 eu ganhei isso, imagina se colocar 100? Já comecei a pensar nas contas que ia pagar, na geladeira que eu queria comprar há tempos, até em levar as crianças para passear. Mas ao invés de sacar o dinheiro, continuei jogando. Achei que ia multiplicar mais ainda. E perdi tudo. Fiquei com raiva, mas pensei, pelo menos eu sei que dá para ganhar. É só saber a hora certa de parar. Nos dias seguintes, aquilo ficou na minha cabeça. Eu tentava focar no trabalho, nos meninos, nas coisas de casa, mas minha mente voltava pro jogo. Ficava lembrando da musiquinha, da luz piscando, do som quando ganhava. Aquela sensação boa, sabe? Aquela que faz a gente esquecer por um instante de todos os problemas. À noite, depois que tudo se acalmava, eu voltava a jogar. Comecei a seguir páginas que ensinavam estratégias. Gente dizendo qual horário era melhor para jogar, qual aposta dava mais retorno, qual versão do jogo era mais quente. Entrei até em grupos de conversa. Todo mundo dizendo que era só questão de jeito, que jogar com cabeça dava certo. E eu queria acreditar. Na outra semana, coloquei R$ 50. Fiquei com medo de perder tudo de novo, mas dessa vez fui mais esperta. Joguei devagar, assisti os vídeos, fui seguindo as dicas. Ganhei 300. Me senti a própria empresária. Pensei, eu sou boa nisso. Descobri minha forma de ganhar dinheiro. Não saquei o dinheiro. De novo, quis mais. E dessa vez, fiquei jogando até de madrugada. Quando vi, estava com zero de novo. Bateu um arrependimento, mas também uma vontade de tentar de novo. Na próxima eu consigo, pensei. Como se fosse só questão de insistir. E assim começou uma rotina silenciosa. Eu não contava para ninguém. Era o meu segredo.
O jogo virava meu momento de alívio, como se fosse o único lugar onde as coisas pareciam funcionar para mim. Só que eu não percebia o quanto aquilo estava me puxando. Tudo começou com aqueles R$ 20. Mas logo veio mais 50, depois 100, depois 200. E sempre com a ideia de, dessa vez vai dar certo. A parte mais estranha é que no começo a gente não sente que está fazendo nada demais. É só um joguinho. Só um tempinho antes de dormir. Só uns reais que não vão fazer falta. Mas quando percebi, já estava contando os centavos para comprar o pão. Já estava usando o cartão de crédito para fazer recarga. Já deixava de comprar alguma coisa no mercado pensando, de repente esses R$ 30 viram 300. Eu ainda me lembro do primeiro mês que fiquei sem conseguir pagar a conta de luz inteira. Paguei a metade. Com a outra metade, joguei. Perdi tudo, claro. Mas mesmo assim, continuei. Porque sempre tem aquele pensamento que não sai da cabeça, na próxima eu ganho e recupero. Se me perguntarem hoje quando foi que perdi o controle, eu nem saberia dizer o dia exato. Porque tudo começou de mansinho. Como quem só quer experimentar. Uma curiosidade boba, um vídeo colorido, R$ 20 num sábado à noite. E quando vi, já era uma parte da minha rotina. Engraçado como certas coisas começam pequenas e vão crescendo na nossa vida sem a gente perceber. Quando eu baixei aquele jogo, eu só queria uma chance de melhorar de vida. Nunca passou pela minha cabeça que aqueles R$ 20 iam me levar tão longe, e tão fundo também. Depois daquela primeira vez em que ganhei quase R$ 200 com apenas 20, eu não conseguia mais tirar isso da cabeça. Foi como se tivesse acendido uma luz dentro de mim. Uma sensação que fazia tempo que eu não sentia, empolgação, esperança, aquele frio na barriga de quem acha que, enfim, encontrou um jeito de virar o jogo da vida. A verdade é que eu me agarrei naquela pequena sorte como se fosse uma corda me tirando do buraco. Nunca fui uma pessoa sortuda, sabe? Tudo na minha vida sempre veio com muito esforço, muita luta. Sempre tive que me virar sozinha para dar conta das coisas. Então, quando algo parece fácil demais, a gente desconfia, mas também se encanta. Porque cansa ser forte o tempo todo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles R$ 180 me deram uma falsa sensação de que, talvez, as coisas estivessem finalmente mudando para mim. Eu pensava, se eu conseguir fazer isso de novo umas 3 vezes, já resolvo boa parte das contas do mês. Quem sabe até consigo comprar o material escolar das crianças adiantado. Meu pensamento já estava lá na frente. Passei os dias seguintes meio distraída, meio eufórica. Olhava pro celular como quem espera uma mensagem importante. Mas não era mensagem, era só vontade de jogar de novo. Queria repetir aquela sensação. A música que tocava quando ganhava ficava na minha cabeça, martelando o tempo todo. E toda hora me aparecia mais vídeo, mais propaganda, mais gente ganhando e dizendo que era fácil. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de colocar R$ 100. Fiquei pensando, se com 20 eu ganhei quase 200, imagina o que dá para fazer com 100. Não pensei muito, só fui lá e fiz. Na minha cabeça, era um investimento. Como se eu tivesse descoberto um atalho para uma vida melhor. Nos primeiros minutos, só perdi. Cada vez que apertava aquele botão, o valor diminuía. Mas aí, do nada, veio um monte de símbolo igual na tela, barulho de moedas caindo, luz piscando, e eu ganhei 400 e poucos reais. Eu dei um grito sozinha dentro do quarto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Na hora, tive vontade de chorar. Pensei, é real. Eu consigo. Não saquei o dinheiro. Decidi continuar jogando, porque, para mim, aquilo era só o começo. Com mais 400, eu podia fazer ainda mais. Em poucas horas, eu estava com quase 700. Meu salário do mês, praticamente. Já tinha até anotado no caderno as contas que ia pagar. Foi o dia inteiro nisso. Eu nem almocei. Só levantava da cama para ver se os meninos estavam bem. Dava o lanche rapidinho e voltava. Me sentia ocupada com algo importante. Como se estivesse trabalhando, mas num trabalho que poderia mudar tudo.
Só que, de repente, os números começaram a cair. Perdi 100, depois 200. Entrei em desespero e aumentei a aposta. Perdi mais. E mais. Até que, em questão de 2 horas, tudo sumiu. Fiquei olhando para a tela com aquele saldo zerado e um silêncio pesado no quarto. Não acreditei. Era como se eu tivesse acordado de um sonho bom, mas já dentro de um pesadelo. Fiquei parada, sem reação. O dinheiro que podia ter colocado comida na geladeira, que podia ter pagado a conta de água atrasada, tinha virado um número que piscou na tela e depois desapareceu. Tentei me convencer de que estava tudo bem. Que eu só tinha dado azar. Que na próxima daria certo. Mas no fundo, eu sabia, aquela primeira sorte tinha me fisgado. E foi isso que me enganou. Me deu uma falsa confiança. Me fez acreditar que eu tinha descoberto uma fórmula mágica. E, pior, me fez sentir que aquilo era meu mérito. Como se eu tivesse sabido jogar. Como se aquilo tivesse algo a ver com inteligência, quando na verdade era só uma armadilha disfarçada de presente. Lembro que naquela noite eu quase não dormi. Ficava pensando nos 300 e poucos reais que eu tinha perdido. Pensava em como eu podia ter feito diferente. Ficava tentando lembrar em qual momento comecei a perder, como se isso fosse me ajudar a entender o jogo. Só que não tinha o que entender. Aquilo não era um plano, não era uma estratégia. Era sorte. E sorte não se controla. Só que naquele momento, eu não queria aceitar isso. Queria acreditar que, sim, dava para dominar aquilo. Que da próxima vez, eu ia acertar de novo. E foi esse pensamento que me empurrou pro que veio depois. No começo, eu ainda achava que estava no controle. Dizia para mim mesma que era só um passatempo, uma forma de tentar alguma coisa diferente, já que a vida real estava cada vez mais difícil. Mas com o tempo, fui percebendo umas pequenas mudanças no meu dia a dia que, se eu fosse mais honesta comigo mesma naquela época, já seria um sinal suficiente de que as coisas estavam saindo do normal. A primeira coisa que notei foi que o jogo deixou de ser uma distração para virar uma prioridade. Eu acordava e a primeira coisa que fazia era olhar o celular. Não era mensagem, não era e-mail, não era nem os horários dos meus filhos. Era o saldo. Eu queria saber se tinham caído as bonificações, se o app tinha algum novo evento para aproveitar. Comecei a marcar os melhores horários para jogar, como se fosse parte da minha rotina mesmo. Antes eu usava o tempo livre para assistir uma novela, dar uma arrumada na casa, brincar com meus filhos. Mas fui deixando tudo isso de lado. Às vezes, eles me chamavam para ver um desenho com eles e eu dizia, mamãe já vai. Mas não ia. Ficava no celular, tentando recuperar o que perdi ou aproveitar uma fase que, segundo um grupo que eu seguia, estava pagando bem. Teve um dia que me marcou muito. Era um domingo. A gente tinha combinado de fazer um bolo simples em casa, só para passar o tempo. Eu tinha separado os ingredientes, estava tudo certo. Mas, na última hora, vi que a farinha tinha acabado. Fui até a vendinha da esquina e, quando estava no caixa, percebi que o dinheiro que eu achava que estava na carteira, não estava. Já tinha usado para uma recarga no jogo no dia anterior. E nem lembrava direito disso. Voltei para casa com um nó na garganta. Olhei pro rostinho dos meus filhos e inventei uma desculpa qualquer. Disse que a vendinha estava fechada. Eles acreditaram, claro. Mas eu sabia que era mentira. E pior, eu sabia que eu tinha deixado eles sem o bolinho do domingo para tentar ganhar dinheiro num joguinho de celular. Outra coisa que mudou foi o jeito como eu lidava com o dinheiro. Antes eu planejava cada centavo. Tinha lista no caderno, tudo organizadinho. Depois, comecei a esconder os gastos. Dizia que era um Pix para pagar a internet, quando na verdade era pro jogo. Comecei a sentir uma ansiedade estranha quando não tinha saldo para depositar. Eu queria jogar de qualquer jeito. Teve uma semana em que eu vendi uma panela elétrica novinha que minha mãe tinha me dado de presente. Era linda, vermelha, combinava com a cozinha. Eu anunciei num grupo do bairro e vendi por bem menos do que valia. Disse para mim mesma que era para comprar gás, mas fui direto depositar o valor no jogo. E perdi tudo em menos de 1 hora.
Eu ficava nervosa quando o jogo travava. Xingava o celular. Me irritava com qualquer barulho ao redor. Um simples "mãe, tô com fome" me dava um susto, como se estivessem me tirando de algo importante. Eu estava sempre em alerta. Sempre esperando que o próximo giro fosse o que ia mudar minha vida. Comecei a esconder o celular. Jogava de madrugada, no banheiro, em silêncio. Me sentia cansada, com dor de cabeça, mas continuava. Era como se aquilo fosse mais forte do que o sono, do que a fome, do que qualquer outra coisa. Até minhas amigas notaram que eu estava diferente. Mais calada, mais distraída, sempre com o celular na mão. Um dia, uma delas me perguntou se eu estava bem. Inventei que era preocupação com as contas. E era verdade, só que boa parte dessa preocupação tinha a ver com o dinheiro que eu mesma estava colocando ali, no jogo. A gota d'água foi quando minha mãe apareceu lá em casa sem avisar. Ela viu a pia cheia, os meninos meio largados e eu no canto da sala, de cabeça baixa, com o celular colado no rosto. Ela me olhou daquele jeito que só mãe sabe olhar. Não precisou dizer nada. Naquele momento, eu senti vergonha. De mim, da situação, de tudo. Foi naquele dia que caiu a ficha, mesmo que eu ainda tentasse fingir que estava tudo sob controle. Eu já não conseguia parar. Mesmo sabendo que estava me fazendo mal, que estava me afastando das pessoas, que o dinheiro estava sumindo, eu continuava. A pior parte era que, por fora, parecia que eu estava levando a vida normalmente. Acordava, levava os meninos para a escola, ia trabalhar. Mas por dentro, era um turbilhão. Uma mistura de ansiedade, culpa e aquela vontade constante de tentar mais uma vez. Porque a esperança de ganhar nunca sumia. E isso era o mais perigoso, a sensação de que, na próxima rodada, tudo ia se resolver. Só que nunca resolvia. Eu achava que sabia o que era estar no fundo do poço. Já tinha passado por muita coisa difícil na vida. Já precisei contar moedas para comprar leite, já passei noites sem dormir preocupada com conta vencida, já chorei no banheiro para ninguém ver. Mas nada se comparava à sensação que eu vivi naquele mês. Foi diferente. Foi mais silencioso. Como se eu estivesse me afundando e sorrindo ao mesmo tempo para disfarçar. Chegou um ponto em que a comida começou a faltar. E não foi exagero. Não estou dizendo faltou variedade, ou teve que ser tudo simples. Não. Faltou comida mesmo. Tinha arroz, um restinho de óleo, e só. A geladeira fazia eco. Abri e fechei várias vezes como se fosse mágica, como se, de repente, alguma coisa fosse aparecer lá dentro. E não apareceu. Lembro do dia em que meu filho mais novo chegou da escola e perguntou se ainda tinha aquele biscoito que eu costumava comprar. Eu sorri e disse que ia buscar no mercado depois. Mas eu sabia que não ia. Eu não tinha mais saldo, nem no banco, nem na carteira. Só moedas espalhadas pela casa. Sabe o que é pior? Eu podia ter comprado comida. Podia ter enchido a geladeira com aquele dinheiro que usei uma semana antes no jogo. R$ 300. Era tudo o que eu tinha. Fiquei em dúvida se fazia compra ou se tentava recuperar o que tinha perdido. E, com a cabeça cheia daquela esperança boba de "dessa vez vai", fui lá e depositei tudo. Joguei o dia inteiro. E perdi tudo em menos de 2 horas. Quando a tela mostrou o saldo zerado, meu estômago deu um nó. Eu olhei para a cozinha vazia, para a conta da luz em cima da mesa, e me deu uma vontade de chorar que eu mal consegui segurar. Eu não sabia como contar para os meus filhos que não tinham o que comer no outro dia. E pior, não era porque não entrou dinheiro. Era porque eu mesma tirei o pouco que tinha para tentar ganhar mais. Nesse dia, não tive coragem nem de preparar o jantar. Fingi que estava com dor de cabeça. Mandei os meninos deitarem mais cedo. Dei a eles um copo de leite que sobrou, e dormiram sem reclamar. Quando eles dormiram, eu fui pro banheiro e chorei baixinho, sentada no chão frio, abraçada nos joelhos, igual criança. Me senti uma fracassada. Uma péssima mãe. A vergonha que senti era tão grande que nem consegui pedir ajuda para ninguém. Nem para minha mãe, nem para as amigas, nem pro pai das crianças.
Eu tinha vergonha de admitir o que tinha feito. Que tinha trocado comida por um jogo de celular. Que estava colocando tudo a perder por uma coisa que eu nem sabia mais explicar. E mesmo assim, mesmo naquele estado, com fome, com culpa, com arrependimento, no fundo do meu coração, ainda tinha um pensamento me assombrando. E se eu tentasse de novo, só mais uma vez? Foi ali que eu percebi que eu não estava bem. Que eu não era mais a mesma. Eu já não me reconhecia. Estava mentindo, escondendo, desviando dinheiro da casa, me isolando de todo mundo, e ainda achando que uma nova tentativa podia resolver. Me lembro de ter sentado na beira da cama naquela noite e pensado, se continuar assim, não vai sobrar nada de mim. Porque já não era só o dinheiro que estava indo embora. Era minha energia, minha alegria, minha dignidade. Tudo escorrendo por entre os dedos, em silêncio. Acordar no dia seguinte e ver meus filhos me pedindo café da manhã, com aqueles olhinhos inocentes, foi o pior. Eu preparei o que deu. Dividi o restinho de pão, dei água com açúcar e fingi que estava tudo bem. Sorri. Mas por dentro, eu me sentia quebrada. Ali foi o meu fundo do poço. Não foi uma cena dramática de filme. Foi uma manhã comum, com uma mesa vazia e 2 filhos esperando algo que eu não tinha para dar. Foi esse o momento em que entendi que eu tinha perdido o rumo. Não era mais sobre ganhar. Era sobre sobreviver. Sobre tentar reencontrar a pessoa que eu era antes daquele jogo entrar na minha vida. E essa pessoa estava sumida. Mas naquele momento, sentada no chão da cozinha, eu fiz uma promessa em silêncio, que aquilo não ia me destruir de vez. Mesmo que eu tivesse que sair do buraco sozinha, aos poucos, eu ia sair. Eu nunca fui de mentir. Sempre tentei ser reta, transparente, ensinar isso para os meus filhos também. Mas chega um ponto que a gente vai criando desculpas e nem percebe que já tá mentindo. Começa pequeno, tipo quando você inventa que esqueceu a senha do banco, quando na verdade não tem saldo porque gastou tudo com o bendito joguinho. E de pouquinho em pouquinho, você já tá construindo um monte de mentira ao redor da vida real, como se fosse um castelo feito de papel, pronto para desabar com qualquer vento. A primeira mentira que eu contei foi pro pai dos meus filhos. A gente não tá mais junto, mas ele sempre ajuda com o que pode. Um dia ele mandou um valor a mais dizendo que era para comprar um remédio pro nosso filho, que estava gripado. Eu agradeci, disse que ia dar tudo certo, mas, em vez de ir direto na farmácia, joguei o dinheiro no tigrinho. Falei para mim mesma que ia usar só uma parte, que ia dobrar e comprar o remédio com sobra. Só que não dobrei nada. Perdi tudo. No fim, precisei pedir o remédio emprestado para uma vizinha. E o pai nunca soube. Até hoje, se ele lesse isso, talvez nem acreditasse que eu fiz isso. Depois vieram outras mentiras. Pequenas, mas dolorosas. Como aquela vez que minha mãe me deu R$ 50 para comprar mistura. Eu sorri, agradeci, e disse que ia fazer um estrogonofe. Guardei o dinheiro, mas ele nem chegou na cozinha. Foi direto para uma recarga. Quando ela veio jantar e viu que era só arroz e ovo, ainda brincou, ué, cadê o frango? Eu inventei que o mercado estava fechado. Ela não desconfiou. Ou, se desconfiou, preferiu ficar quieta. Com meus filhos, as mentiras eram ainda piores. Porque eu sempre fui aquela mãe que falava a verdade, mesmo quando doía. Mas eu comecei a mentir para encobrir minha ausência. Dizia que estava ocupada com um trabalho importante no celular. Dizia que não podia brincar agora porque estava resolvendo coisa de adulto. Eles não entendiam, mas aceitavam. Criança acredita fácil. E é aí que a gente se sente ainda mais suja, quando a mentira é aceita sem questionamento. Um dia, meu filho mais velho veio me perguntar por que eu estava sempre no celular agora, se antes a gente passava mais tempo junto. Eu sorri e disse que era um curso online, que a mamãe estava estudando para conseguir um emprego melhor. Na hora que eu falei isso, minha garganta travou. Ele me olhou com orgulho. Acreditou. E eu me senti a pior pessoa do mundo. Também menti para mim mesma. E essa talvez tenha sido a pior de todas. Dizia que eu estava no controle. Que eu só precisava de mais uma chance, só mais uma recarga, só até o fim do mês. Me prometia que,
quando recuperasse o dinheiro, eu parava. Que tudo ia se resolver com uma boa rodada, com um bom dia de sorte. Era uma conversa interna, como se eu tivesse duas versões dentro de mim, uma que sabia que estava tudo errado, e outra que ainda queria acreditar no impossível. Passei a esconder extratos bancários, a apagar histórico de transações, a fingir que estava tudo normal quando alguém perguntava como eu estava. Dizia, tô bem, graças a Deus. Mas dentro de mim, eu estava afundando. Era um cansaço mental enorme, como se eu tivesse que fingir o tempo todo que minha vida estava andando, quando na verdade estava parada, ou pior, andando para trás. Também comecei a evitar pessoas. Parentes, amigas, até minha vizinha que sempre me chamava para tomar café. Eu fugia. Porque quanto mais você mente, mais precisa se afastar, para ninguém perceber. E quanto mais se afasta, mais se sente sozinha. E aí, adivinha? Vai buscar consolo onde? No mesmo lugar que te trouxe todo esse buraco. Mentir virou um mecanismo. Um reflexo. Só que toda mentira pesa. Vai pesando aos poucos, até virar um fardo difícil de carregar. Eu olhava no espelho e nem me reconhecia mais. Não pelo rosto, mas pelo olhar. Tava vazio. Desligado. Um dia, eu fui na padaria e tentei pagar um pãozinho fiado. A moça me olhou e disse, com jeitinho, Ju, desculpa, mas já tem uns 2 dias que você ficou devendo. Eu fiquei vermelha, suando, com vergonha. Inventei que meu cartão estava bloqueado. Mas ela sabia. E eu também. E aí, quando saí de lá, com as mãos vazias, percebi que já não era só eu que estava mentindo. Era minha vida inteira que estava virando uma mentira. Cheguei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, pensei, eu preciso parar. Não dá mais para viver assim. Mas mesmo com esse pensamento, confesso que ainda demorou para eu realmente tomar uma atitude. Porque sair disso não é fácil. Principalmente quando você construiu um mundo inteiro em cima de mentiras pequenas, que juntas viraram uma muralha. Mas eu posso dizer, foi o começo. Admitir, para mim mesma, que estava mentindo, foi o primeiro passo de verdade. Parar não foi uma decisão mágica que aconteceu da noite pro dia. Não teve um botão que desligou tudo e me fez voltar a ser quem eu era antes. Foi um processo, lento, dolorido, cheio de altos e baixos. Mas começou com uma coisa, vergonha. Aquela sensação de olhar pro espelho e não se reconhecer mais. De saber que você tá decepcionando quem mais ama. Acho que o primeiro passo real foi quando, numa manhã qualquer, eu sentei na cama e simplesmente chorei. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais desculpa. E, pior, não tinha mais aquela fé cega de que o jogo ia me salvar. Era só cansaço. Cansei de mentir. Cansei de me prometer que só mais hoje. Cansei de ficar esperando um milagre no aplicativo. Nessa manhã, eu peguei o celular com as mãos trêmulas e apaguei o app. Foi difícil. Demorei. Fiquei olhando para a tela, como se aquilo fosse um pedaço da minha vida. E era, de certo modo. Apaguei, mas o dedo ficou ali, parado, como se quisesse voltar atrás. Mas não voltei. Levantei, lavei o rosto e fui preparar o café da manhã com o que tinha. Foi simples. Foi pouco. Mas foi real. Os primeiros dias foram horríveis. Eu ficava inquieta, com o celular na mão, abrindo e fechando o aplicativo sem nem saber por quê. Era como se algo me faltasse, como se eu estivesse o tempo todo esperando alguma coisa acontecer. Mas nada acontecia. E isso me deixava nervosa, impaciente. Teve dia que eu quase reinstalei. Um deles foi depois que recebi um valor inesperado, de um trabalho que tinha feito meses atrás. Vi o dinheiro cair e a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, dá para tentar recuperar um pouco. E aí, na mesma hora, me deu um medo. Porque era exatamente isso que me levava de volta. Aquela ideia de que o próximo giro resolveria tudo. Mas, dessa vez, em vez de correr pro app, eu corri para minha mãe. Literalmente. Fui até a casa dela, sem avisar, sentei na cozinha e desabei. Contei tudo. Pela primeira vez, sem esconder, sem florear.
Ela não me julgou. Só me ouviu. E depois me abraçou. Disse: "Você é minha filha. Vamos resolver isso juntas." Esse abraço valeu mais do que qualquer prêmio que aquele jogo já prometeu. Com o tempo, fui tentando ocupar minha cabeça. Voltei a cuidar da casa com mais atenção. Comecei a anotar as contas no caderno de novo. Me obriguei a sair para caminhar, nem que fosse até a esquina. E aos poucos, aquela ansiedade foi diminuindo. Não sumiu, mas ficou menor. Aprendi que o silêncio também pode ser bom. Que nem tudo precisa de estímulo, de barulho, de luz piscando na tela. Mas não vou mentir, recaí. 2 vezes. A primeira foi num sábado à noite, sozinha em casa. As crianças estavam com o pai. Estava me sentindo vazia. Triste. E aí baixei o aplicativo de novo. Fiquei 1 hora jogando. Perdi tudo o que tinha na conta. Não era muito, uns R$ 50, mas a sensação foi devastadora. Eu não chorei pelo dinheiro. Chorei por ter voltado. Por ter me deixado cair de novo. Na segunda vez, já foi diferente. Eu mesma senti que estava me enganando. Joguei por 20 minutos, e no meio do jogo parei, olhei para a tela e me perguntei: pra que isso de novo? Fechei, desinstalei, e naquele dia fui tomar um banho demorado, tentando lavar aquela culpa. Mas essas recaídas me ensinaram algo. Que parar, de verdade, não é só apagar o aplicativo. É reaprender a viver sem ele. É entender por que ele virou um buraco na sua vida. É reconstruir os pedaços que ficaram bagunçados. E isso leva tempo. Hoje, eu ainda tenho vontade às vezes. Não vou fingir que passou. Mas agora, quando essa vontade aparece, eu lembro da geladeira vazia. Do bolo que não fiz. Do pão fiado na padaria. E me agarro nessas memórias para me manter firme. Também passei a conversar mais com outras pessoas. A me abrir. A ouvir histórias parecidas. Isso ajudou demais. Descobri que não estou sozinha. Que muita gente caiu na mesma ilusão. E que, sim, é possível sair. Com apoio, com paciência, com verdade. O mais importante que aprendi é que a gente precisa se perdoar. Errar, cair, repetir, tudo isso faz parte. Mas levantar também. E cada vez que a gente escolhe não voltar, mesmo que a vontade esteja ali, já é uma vitória. Não me considero curada, nem resolvida. Mas me considero no caminho. E, sinceramente, esse caminho já é mais bonito do que qualquer prêmio prometido. Se alguém me perguntasse hoje o que eu aprendi com tudo isso, a resposta viria com um silêncio primeiro. Porque não é fácil colocar em palavras o que só o coração entende. Mas vou tentar. Porque se tem uma coisa que essa experiência me ensinou é que falar, de verdade, pode curar mais do que a gente imagina. A primeira coisa que aprendi foi a ouvir minha própria dor. Eu costumava calar ela, esconder, fingir que estava tudo bem. Tentava tapar os buracos da alma com promessas de que ia melhorar, de que só precisava mais um pouco. Mas a verdade é que, enquanto eu fingia que estava tudo sob controle, eu me perdia. Aprendi que a gente precisa ter coragem de se olhar no espelho, de verdade. Mesmo quando o que a gente vê machuca. Aprendi também que esperança sem direção vira armadilha. A gente confunde acreditar com insistir no que faz mal. Eu acreditava que 1 hora ia dar certo, que o jogo ia me ajudar, que eu ia sair no lucro. Mas a esperança de verdade é aquela que faz a gente levantar da cadeira, sair do celular e ir viver. A que faz a gente encarar o dia, mesmo com pouco na mesa, com verdade no olhar. Outra coisa que levo disso tudo é o valor das pequenas coisas. Um café quente feito com calma. Um bilhete do meu filho escrito com canetinha torta. A comida simples que alimenta sem precisar de nenhum exagero. Antes, eu estava tão distraída com o que poderia ganhar, que deixei de enxergar o que eu já tinha. E isso me dói. Mas também me transforma. Aprendi, com dor, que o dinheiro que entra na nossa vida tem valor. Mesmo quando é pouco. Mesmo quando é suado, contado, suprimido de outras necessidades.
Eu aprendi que R$ 100 podem fazer falta de um jeito que nenhum jogo mostra. Que R$ 50 mal gastos podem custar dias de angústia. E que a falsa sensação de que é só um pouco é um buraco que só cresce. Mas talvez a lição mais dura e mais bonita que eu tenha aprendido seja sobre o amor. O amor dos meus filhos, que mesmo sem entender tudo, ficaram ao meu lado. Que não me julgaram quando a comida sumiu da mesa. Que me abraçaram quando eu pedi desculpas. O amor da minha mãe, que me escutou quando eu finalmente confessei tudo. E o amor por mim mesma, que eu quase perdi, mas tô resgatando aos poucos. Amor que não vem de perfeição, mas de tentativa, de recomeço. Aprendi também a importância de pedir ajuda. Não é fraqueza. É força. É coragem. Dizer, não tô bem, exige muito mais do que fingir que está. E, quando a gente encontra alguém que escuta de verdade, isso vira ponto de virada. Hoje, eu sou outra Juliana. Não porque tudo se resolveu. Ainda tenho contas para pagar. Ainda tem noites que eu me preocupo. Ainda erro, tropeço, fico tentada a voltar. Mas agora eu sei o caminho de volta para mim. Sei onde piso. Sei quando algo começa a me puxar de novo. E tenho forças, mesmo pequenas, para dizer não. Aprendi a respeitar meus limites. A entender que o tempo das redes, dos jogos, dos lucros rápidos, não é o tempo da vida real. A vida precisa de paciência. De cuidado. De presença. E tudo isso eu tinha deixado de lado. Agora, estou reconstruindo, devagar. E cada dia que passo longe daquilo, é uma vitória silenciosa, mas minha. Se eu pudesse falar com a Juliana de antes, diria, não acredita em tudo que brilha na tela. Escuta seu coração. E lembra que a tua paz vale mais do que qualquer promessa de dinheiro fácil. Esse aprendizado não veio sem custo. Me custou noites de sono, lágrimas escondidas, vergonha, medo, perda. Mas também me trouxe uma nova forma de ver o mundo. E, principalmente, de ver a mim mesma. Se você chegou até aqui e leu tudo isso, é porque talvez esteja sentindo o que eu senti. Talvez esteja passando por noites em claro, olhando pro celular e pro saldo da conta, tentando encontrar uma saída onde só parece ter buraco. Talvez você esteja cansada. Com vergonha. Fingindo pra todo mundo que tá tudo certo, quando por dentro, tá gritando por ajuda. Eu sei. Eu estive aí. E é por isso que eu quero te dizer umas coisas que eu gostaria muito de ter ouvido quando tava nesse lugar. Primeiro, você não tá sozinha. Mesmo que pareça. Mesmo que todo mundo à sua volta não perceba, ou não entenda. Tem muita gente vivendo esse sufoco escondido, chorando no banheiro, torcendo para acertar só mais uma vez. Mas o silêncio só aumenta a dor. Falar muda tudo. Nem que seja com uma amiga, com sua mãe, com alguém da sua confiança. Só de dividir, a dor já pesa menos. Segundo, isso que você está sentindo agora, essa culpa, essa frustração, essa vontade de voltar no tempo e refazer as escolhas, isso passa. De verdade. Parece que não vai passar, eu sei. Mas passa. E quando você começa a tomar pequenas decisões diferentes, tipo apagar o app, não fazer a recarga, ocupar sua cabeça com outra coisa, já é um começo. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mas muda uma coisinha hoje. E amanhã, mais uma. Aos poucos, você vai ver, é possível sim sair dessa. Terceiro, você não é fraca. Nem burra. Nem sem controle. Você é humana. E o jogo foi feito exatamente para prender a gente, para parecer inofensivo, divertido, até lucrativo. Não é falta de inteligência cair nessa. É excesso de esperança no lugar errado. O que vai te tirar disso não é força bruta, é clareza. É reconhecer o que te machuca e decidir, todo dia, escolher diferente. Quarto, errar não te anula. Não te apaga como mãe, como mulher, como pessoa. Você ainda merece respeito. Ainda merece recomeçar. Ainda pode ser exemplo para os seus filhos. A vergonha que você sente agora pode virar força, pode virar história, pode até virar ajuda para outra pessoa mais para frente, como eu tô tentando fazer aqui com você.
E por último, olha com carinho para você. Se perdoa. Vai no espelho hoje, olha nos seus olhos e diz: eu tô tentando. E isso já é muito. Porque é. Você tentar já é uma forma de coragem. Você estar aqui, lendo isso, já é uma semente plantada. Não desiste de você. Se eu conseguir começar de novo, mesmo depois de tudo que perdi, você também consegue. Não importa o quanto pareça difícil agora. Dá para sair. Dá para viver diferente. Dá para voltar a sorrir sem peso no peito. Só não deixa essa dor calar você. Fala. Busca apoio. E lembra, uma escolha boa por dia já é um milagre. Eu não sou nenhuma especialista, nenhuma santa, nem perfeita. Mas eu sou prova de que existe vida depois do fundo do poço. E ela é mais simples, mais silenciosa, mas tão mais leve. Se você precisar, escreva. Fale. Não carregue isso sozinha. Você ainda pode virar sua história. Eu virei a minha. Juliana, 35 anos, de Campinas. Mãe. Errante. Mas de pé.